Oi, oi, meu querido e minha querida, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos estúdios da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito desta maravilhosa, fantástica, inovadora tecnologia da odontologia que você conhece como biorreprogramação bucal. Eu sou o Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista e um biorreprogramador. E o nosso papel aqui é a cada programa, a cada episódio, trazer um pouquinho mais de entendimento a respeito desta tecnologia, né? Que tanto tempo a contribuir para a vida das pessoas. De certa forma, eu fico até um pouco incomodado de verificar que a maioria das pessoas que chegam na Odontobalance, elas o fazem já depois de tanto buscar em outros caminhos. Vamos dar um exemplo, né? Então, às vezes o paciente está há 30 anos tomando remédio para dores de cabeça. Já trocou de neurologista, já trocou de remédio várias vezes, e continua naquela vida e depois de todo esse tempo procura a gente. Uma boa chance é que isso aconteça porque ele ou ela não soube do nosso trabalho antecipadamente. Mas uma outra chance é de que a pessoa até ouviu falar, mas não conseguiu entender o que estava por trás desta ciência que está em pleno desenvolvimento, que é feita para cuidar de você, da sua vida, da sua saúde, né? Então, eu recomendo que diante dessa situação, peguei um exemplo aqui, que você procure saber mais, né? Que você procure se aprofundar um pouco mais sobre o que é biorreprogramação bucal e como que essa tecnologia pode ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, né? Então, esse é o meu papel, dentro da minha profissão, esse é o meu legado, é o meu processo de trazer para as pessoas esta dinâmica de tratamento para ajudá-las a serem mais saudáveis, né? O meu papel é cuidar de você. Em resumo, é isso. Bom, então, eu quero que você, além de procurar saber mais, entre em contato conosco. Questione, pergunte. Mesmo que você duvide, não tem problema. Mas fale conosco, tá? Porque assim, nós temos soluções muito importantes para tratar de diversos problemas da saúde das pessoas. Muitos problemas, né? É até complexo, porque são vários aspectos que podem ser beneficiados e a gente vai fazendo tema por tema para ajudar no seu entendimento. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o processo de gastrite, queimação, refluxo, né? Que pode envolver até úlceras, né? Então, hoje, no passado era muito comum as pessoas terem úlceras, hoje é menos comum. Então, dado o avanço que teve na medicina também, o avanço em termos de cuidados com a alimentação e tudo isso, diminuiu a incidência, né, dos problemas de úlcera, mas ainda é muito frequente a gastrite, a queimação, o refluxo, popularmente conhecido como azia. Então, tudo isso faz parte. E eu recebo, na maioria das vezes, os pacientes chegam lá, por exemplo, vêm para tratar o problema de ronco e apneia, e aí contam que tem também refluxo e gastrite. E aí nós pegamos e planejamos o tratamento daquele indivíduo para que ele, ao mesmo tempo, trate das duas coisas, né? Então, por quê? Eu vou explicar para vocês como isso funciona, mas porque esta é a nossa função. Nós, ao longo dos anos, fomos estudando para entender como que a arcada dentária interfere na biologia como um todo. Como que ela equilibra ou desequilibra o corpo. E nós aprendemos muita coisa, né? E já são um bocadinho de anos que isso acontece. O surgimento da técnica, que hoje a gente chama de biorreprogramação bucal, ela aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70. Eu coloco como marco o ano de 72, aí você faz as contas, né? São 50 anos. Então, eu coloco como marco o ano de 72 porque foi o lançamento do primeiro livro. Mas você sabe que até sair um livro, muito trabalho foi feito antes. Por isso que a gente fala final dos anos 60, início dos anos 70. E aí, esta tecnologia hoje é conhecida como biorreprogramação bucal. Hoje,
nós aprimoramos todos os métodos, que é o natural, né? Pegamos aquilo que tinha, fomos aprimorando, melhorando, progredindo, levando adiante e criando novos recursos. Eu tive uma vantagem muito grande, porque eu, quando comecei com o Dr. Ernesto Furlan, saudoso mestre, nós começamos trabalhando como protético, né? Então eu fazia para ele os aparelhos, e aí isso foi maravilhoso na minha vida, porque eu tive a oportunidade de aprender dos dois lados, né? O lado do protético, como é que tinha que ser os aparelhos. Por exemplo, como é que em 94 nós criamos o DARA, o dispositivo anti-ronco anti-apneia. Nós criamos porque fizemos vários testes em laboratório, e aí o doutor falava assim, faz assim o aparelho, muda essa partezinha, muda aqui ali. E eu ia lá e fazia, e aí testávamos na boca do paciente, ajustávamos, fazendo para que tivesse o melhor nível de resultado. Então, foi muito tempo trabalhando com isso, faz as contas aí, ó, 94 para cá, né? Então, você já tem aí um tempão de aplicação desses aparelhos, que foram milhares de pessoas tratando ronquiapneia. Mas esse é só para você entender como que foi o processo de evolução, que daí eu fui para dentista, e hoje eu estou numa situação muito especial, porque eu consigo olhar dos dois lados. Recentemente nós desenvolvemos um novo aparelho, né? Existia uma dificuldade de tratamento de alguns pacientes, e nós desenvolvemos um novo sistema de aparelhos, porque era o que era necessário para atender aquela demanda, aquela necessidade específica. E eu só tenho essa condição porque eu tive essa experiência lá atrás. Falando então dessa questão do refluxo, queimação, azia, gastrite, né? A gente está colocando tudo numa panela só, porque para você entender. Então, muitas pessoas às vezes vêm com dor de cabeça, mas tem refluxo. Vêm com ronquiapneia, mas tem refluxo. E aí nós vamos programar o tratamento. E como que a gente deve interpretar isso? Eu mesmo, se você pegar alguns arquivos meus mais antigos, talvez até exista alguns no YouTube, certamente existe algum no YouTube, e possivelmente até no sistema de podcast você deve encontrar, de curiosidade, você vai ver que nós falávamos que o estômago estava ácido demais, e através da boca nós iríamos neutralizar, né? Ou seja, diminuir a acidez gástrica, para que o paciente tivesse melhorias e resultados. No entanto, com os estudos aprimorando, e é uma coisa que eu nunca deixo de fazer, é estudar. A gente procura sempre estar estudando, vendo o que é a tendência no mercado internacional, o que os grandes professores estão falando. E aí nós fomos descobrir que, na verdade, o estômago apresenta problemas por falta de acidez. E aí meu mundo caiu, eu preciso dizer a verdade para vocês. Eu falei, o quê? E agora? Falta de acidez? E a minha teoria de que a saliva equilibrava o estômago e tudo mais? Então eu tive que rever todos os meus conceitos para entender como que o aparelho trazia resultado. Como que eu colocar um aparelhinho na boca do paciente e ele falava assim, olha, desde que eu estou usando o aparelho, nunca mais eu tive queimação, refluxo, etc. E ele falou, como? Né? Então nós fomos procurando entender essa dinâmica, porque o nosso objetivo é ajudar cada vez mais as pessoas, ajudá-las a ter uma melhor qualidade de vida, como eu disse ainda há pouco, né? Então nós fomos buscando e entendendo. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pausa aí para você, para passar os contatos da Odontobalance, caso você queira falar conosco, né? E principalmente agendar sua consulta de diagnóstico. Então vamos lá, olha. O WhatsApp, que é o número que as pessoas mais usam, é o 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. E você pode também usar o telefone fixo, se você prefere, que é o 3287-7010. Vou repetir, ó. 3287-7010. Então, só lembrando um detalhe, se você estiver fora da cidade de São Paulo, como muitos dos nossos queridos pacientes, lembre-se de digitar o número 11 na frente, que é o código aqui da cidade, né? Nós estamos em São Paulo. E aí você entra em contato conosco. E claro, se estiver fora do Brasil, é 5511 para falar conosco pelo WhatsApp. E é claro que você pode também
nos acessar através das mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas mídias sociais a gente também tem estado ali presente, conversando com as pessoas, respondendo as dúvidas, as questões, estamos ali à disposição. Uma outra dica para você ver os conteúdos, além do canal do YouTube e Instagram, que é o que mais tem conteúdo ali, você pode acessar através do sistema de podcast, né? Podcast você vai acessar, por exemplo, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e assim por diante, tá? E se você, por exemplo, procurou um tema que te interessou, disso que nós estamos falando e não achou, manda uma mensagem no WhatsApp e a gente manda o link para você, tá? Aí facilita a sua vida também. Combinado? Então vamos dar sequência aqui explicando um pouquinho mais sobre essa questão da refluxo, gastrite, azia, né? Essa queimação. Como é que isso tudo acontece? Então, foi pra gente toda uma busca, porque nós estávamos tratando, ao longo de muitos anos, pacientes que vinham lá com essa queixa, colocavam um tipo de aparelho, seja um Dara ou seja um Polis, né? Que são sistemas de aparelhos exclusivos da Odontobalance, e aí esse paciente tinha melhoria. Ficava bom, perfeito, ia comer sua feijoada com pinga com limão, como dizia o Dr. Ernesto Furlan, ia viver sua vida normal, comer seu macarrão com molhinho de tomate, teve vida normal, né? E aí, depois veio essa mudança no paradigma de entender que não era falta, ou quer dizer, não era excesso de acidez, era falta de acidez, e aí deu pra gente um novo norte. Bom, o meu trabalho é identificar e tratar, cuidar das causas. E o processo da arcada dentária, ela é criada para trabalhar em 3 funções básicas do seu organismo. O equilíbrio bioquímico digestivo, porque a digestão começa pela boca. De acordo com a qualidade da sua saliva, nós temos uma regulação do sistema digestivo ou um desequilíbrio do sistema digestivo. Isso vai diretamente com o tema. Mas tem um outro fator muito importante. Aliás, 2 que a gente vai colocar aqui ainda. O outro é o sistema respiratório. Ou seja, se você respira menos do que deveria, você acidifica o corpo e dificulta as ações dos órgãos, tá? Então, você atrapalha no sistema de funcionamento de todo o corpo. E daí nós temos um outro coeficiente, que é o emocional. Se os seus dentes estão mal posicionados, se você está com a gengiva inflamada, se você está com cárie, se você está com o canal maltratado, se você tem uma questão clínica que não está cuidando direito, então você cria um desequilíbrio sistêmico que vai gerar alterações. Se for um primeiro molar, por exemplo, ele está no circuito digestivo, né? O seu corpo tem circuitos, tem sistemas elétricos, e um órgão está ligado no outro e nos dentes. E aí, se você tem um desequilíbrio naquele setor, você passa a ter problemas digestivos. Então, essa busca e o entendimento da causa nos ajuda a pegar um norte, porque o meu papel, a minha profissão é ajudar você, né? Ajudar você, as pessoas, a terem uma qualidade de vida adequada, da forma mais simples e natural possível, né? Então, tá. Os aparelhos, então, foram desenhados para estimular glândulas salivares, e aí equilibrar o aparelho digestivo, ampliar a capacidade respiratória e, consequentemente, uma célula que recebe mais oxigênio consegue trabalhar direito, trazer um equilíbrio funcional da estrutura esquelética que não interfere tão diretamente nessa parte digestiva, mas, no entanto, nós observamos também que muitos dos pacientes que têm problema de queimação e refluxo, eles têm um adiantamento da cabeça para frente, né? E o corpo mais rebaixado, nessa parte frontal, né? O corpo abaixa para frente, vai. Depois, se você que está ouvindo pela rádio, dá uma olhadinha no YouTube que você vai ver o que eu estou em vídeo expressando aqui para vocês, gesticulando, né? Para que você entenda melhor. Então a cabeça vai para frente, o corpo abaixa mais, e aí ele comprime a região gástrica e favorece a região do esôfago subir e ficar aprisionado na parte do diafragma. E isso dificulta também, favorece o processo de queimação e refluxo, tá?
Então, todos esses quesitos são pontos que nós fomos procurar, buscar, entender, para que a gente pudesse atender os nossos clientes da melhor forma. O Dr. Jerry Tennant, que é uma das nossas fontes de informação, ele explica o seguinte, que se a célula não estiver em condições adequadas de gerar novos descendentes, esses descendentes vão ser defeituosos. Então, portanto, eles não vão ter condições de gerar ácido gástrico. E a falta do ácido gástrico não aciona o sistema do esfíncter, que deve fechar numa determinada pressão. E aí, então, acaba acontecendo o refluxo, né? Os aparelhos atuam, como eu disse, equilibrando o sistema salivar e ampliando a parte respiratória. E podem trabalhar no aspecto postural, porque quando você põe aparelhos que equilibram a parte postural da boca, a tendência é que a pessoa fique mais ereta. E isso também é um auxiliar na questão do tratamento do bruxismo. Em termos emocionais, como eu já disse, você traz o equilíbrio, né? Equilibrou a boca, o corpo sente aquele equilíbrio, já melhora. Mas tem sempre que olhar para todas as outras questões. Gengiva, cárie, infiltração abaixo de restaurações, principalmente restaurações de amálgama, né? Que você vai olhar, você fala lá, tá bonitinho, não tem nada. Você faz uma radiografia, tem uma cárie lá embaixo, muito frequente. Esses dias agora, eu peguei um paciente que tinha só 8 restaurações de amálgama, que na radiografia mostrava infiltrado embaixo. Só 8. Imagina só, hein? É claro, como é que ele tá? Não tá bem. Precisa de ajuda. E é isso que a gente vai fazer por ele. Então tá. Quais são os dispositivos que a gente melhor pode usar para tratar esta questão, né? Nós usamos principalmente o dispositivo POLIS. POLIS quer dizer placas oclusivas lisas. Esses dispositivos foram criados para ajudar você neste sistema que nós falamos, e eles podem ser usados numa versão chamada de Clear Balance POLIS, tá? Então tá, o POLIS é um sistema de compensação e suplementação. Ele encaixa nos dentes, um aparelho para a parte de baixo, outro para a parte de cima. E aí o que eles vão fazer? Aquilo que nós explicamos. Ampliar sua capacidade respiratória, estimular o seu sistema digestivo através das glândulas salivares, trazer um equilíbrio melhor para a estrutura esquelética, né? E trabalhar a base de equilíbrio emocional, né? Por apoio e distribuição. Por outro lado, nós podemos usar a versão Clear Balance POLIS. Clear Balance é um sistema que foi criado para corrigir os dentes. E o que nós aprendemos com esse processo? Corrigir os dentes não é só por uma questão estética. É principalmente para devolver uma função adequada para o organismo. Então veja, se você tem os dentes meio tortinhos, amontoados, representa que a sua arcada não cresceu e não se desenvolveu adequadamente. Por isso que ficamos sem espaço para os dentes. Assim, esta arcada diminuída vai prejudicar todos os sistemas correlacionados, a respiração, digestão, postura, emocional e assim por diante. Então, corrigir os dentes é uma forma de devolver para o seu organismo esse equilíbrio. E daí, com o Clear Balance, nós desenvolvemos um sistema híbrido chamado de Clear Balance POLIS, tá? E o Clear Balance POLIS faz o quê? Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Compensa e suplementa e corrige aquilo que pode ser corrigido. Porque no paciente adulto, você não vai conseguir corrigir 100% do problema que ele apresenta, né? Às vezes a arcada deixou de crescer para frente, deixou de crescer para os lados, deixou de crescer em altura. E nem sempre você consegue corrigir a totalidade no paciente adulto. Mas cabe a nós, da biorreprogramação bucal, né, encontrar mecanismos para corrigir aquilo que for possível corrigir e depois compensar. Mas também nós usamos com muita frequência o sistema DARA. DARA quer dizer dispositivo anti-ronco e anti-apneia. E muitos dos pacientes que têm problemas com ronco, e principalmente os problemas com apneia, também apresentam refluxo, né? Deita na cama para dormir, daqui a pouco tem aquele refluxo terrível, acorda, parece que está queimando a garganta, desesperado ali, né? Aí ele já começa a não comer tão tarde na noite, que é até um hábito saudável. Começa a evitar certos alimentos próximo ao horário de dormir,
Porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele vai ter problemas e dificuldades, né? Vai acordar com aquele refluxo e aí aquilo pode às vezes ir para o caminho do pulmão, da tosse, é bem desconfortável, né? Então, o Dara, ele é criado para a questão do ronco e da apneia. No entanto, ele também pode auxiliar na questão digestiva. Inúmeros pacientes que passaram a usar o Dara tiveram melhorias na questão da queimação, refluxo, etc. Por dois fatores. Primeiro, porque o aparelho faz esses estímulos que eu disse, né? Respiração, saliva, etc. E segundo, porque a apneia pode ser um dos fatores geradores do refluxo. Acontece da seguinte forma. Isso até é uma discussão que eu tive com um gastroenterologista falando sobre isso e nós chegamos a essa conclusão da possível causa. Então veja, quando o sujeito ele está tentando respirar, o ar não entra, fechou a parte da via respiratória na garganta. O diafragma está contraindo para tentar trazer o ar, né? Mas o ar não entra, então ele pode puxar o conteúdo gástrico e fazer com que o paciente tenha refluxo, né? Porque cria uma pressão negativa no diafragma, o diafragma quer baixar para deixar o ar entrar, o ar não entra e acaba puxando o conteúdo gástrico. Esta é uma possibilidade que leva você a ter o problema de refluxos durante a noite, tá? Caso você tenha apneia, a tendência é que isso aumente, tá? Muito bem. Bom, mais uma vez aqui eu vou passar para vocês os telefones, né? Para que você possa saber um pouco mais, perguntar, tirar dúvidas e principalmente agendar sua consulta de diagnóstico, tá? Então lá, o WhatsApp da Odontobalance é o 94774 4220. Vou repetir, 94774 4220. E você pode também falar no telefone fixo, que é o 3287 0433. 3287 0433. E aí você tira suas dúvidas, faz as suas perguntas, procura saber um pouco mais. Como eu disse no início desse programa, procure saber um pouco mais do que nós fazemos. Pegue as referências das pacientes que nós tratamos, veja os depoimentos deles, pergunte para a gente, questione, né? Eu quero que você questione, porque a gente está aqui às claras para mostrar para você o que a gente faz, né? Para ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Essa é a nossa missão, o nosso trabalho. Cada um nesse planeta veio com sua missão. Eu sou muito feliz porque eu encontrei o meu caminho profissional. Eu encontrei um caminho onde a gente pode auxiliar as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, estou aqui disponibilizando para vocês os telefones para que você possa usar e marcar a sua consulta de diagnóstico a fim de beneficiar sua saúde, tá? Então, eu mais uma vez quero convidá-los para explorar um pouco do conteúdo que nós temos no YouTube, no Instagram e no podcast. Podcast, vou falar para vocês, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu gosto pelo fato de que eu coloco lá, eu posso estar fazendo caminhada, eu posso estar no meu carro indo trabalhar, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa enquanto eu estou ouvindo e aprendendo daquele conteúdo, né? Sabendo um pouco mais daquele conteúdo. E esse trabalho de ajudar as pessoas a combaterem esse tipo de problema, né? Queimação, refluxo, etc. Ajudar as pessoas a evitarem cirurgias. Quantas pessoas que vieram no consultório falando assim, olha, o meu médico está querendo fazer uma cirurgia de hérnia de hiato. E quantas já vieram depois de ter feito a cirurgia? Doutor, eu fiz a cirurgia de hérnia de hiato, melhorou por um tempo, agora eu voltei a ter problemas. Então, como eu disse para vocês, o nosso trabalho é buscar, resolver e tratar as causas, né? Fazer com que as pessoas possam encontrar a solução para a vida delas tratando causas. Como diz o ditado, corrigir o mal pela raiz, né? Corrigir o mal na sua base. Esse é o que a gente busca fazer. Eu sempre fui orientado para pesquisar e tratar o mal pela raiz, né? E é assim que eu tenho focado o desenvolvimento de tudo que a gente faz. É por isso que a gente desenvolveu ao longo dos anos, nós desenvolvemos ao longo dos anos, sistemas como Clear Balance,
Clear Balance Data, Clear Balance Policy, Policy Pro Reabilitação e assim por diante, né? Esse foi o trabalho que a gente vem desenvolvendo e a gente quer que você se beneficie com esse trabalho, tá certo? Bom, gente, ó, o programa acho que tá chegando aqui no finalzinho, né? Então, vamos aqui agradecer a audiência de todos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco mais uma vez, pela sua audiência. E lembrando que o programa vem ao ar aqui pela Rádio Vibe Mundial, às terças-feiras, às 11h30, e sempre disponível no canal do YouTube e no podcast, tá certo? Muitíssimo obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!